montada aqui no meu, mas eu quero lhe apresentar agora um outro professor que vai dar uma aula para a gente, que é esse professor de Química maluco aqui, que é professor de Química, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é carioca, Silvio Fredes. Fredes. Tudo bem, Silvinho? Tudo ótimo. Antes da gente conversar, e te agradecer, muito obrigado por vocês terem vindo, viu? Um bom dia. Vamos ver um pedacinho de como é que ele usa o funk para motivar para fórmulas tão complicadas assim como é o negócio da química. Ele tem na internet hoje em dia mais de 200 mil visualizações dos seus vídeos de aula de química, que olha que é um bicho difícil de aprender, né? Rodou. Só ano passado teve. Na oxidação, o ânodo é negativo onde ocorre a corrosão. Eletrodo corroído concentrando a solução. Os elétrons vão partindo pro gato do boladão. E o Nox vai subindo um beijão no coração. E aí, a gente pegou um pedacinho só, porque na verdade a gente queria ver ao vivo, entendeu? Aí sim. Como a gente não entende a letra da música, porque obviamente tem aí alguns componentes químicos que não é do uso habitual de todos nós no dia a dia, né? Você estava me dizendo que os seus vídeos já passaram de 1.200.000. Esse número, na verdade, de 200 mil visualizações, é um número até o ano passado. Agora, essa semana, aconteceu uma coisa inusitada, que alguém postou o vídeo na quinta-feira, e de quinta até a última vez que eu vi, já tinha passado de 1.400.000. Assim, um número absurdamente uma semana. Será que foi a música que você mudou? Teve alguma coisa especial? Não sei por que é um trabalho que você vê aí, por exemplo, o Pachecão já faz há bastante tempo, esse professor no Sul faz há bastante tempo. Tem então, bastante professores que a gente foi descobrir. que acabam fazendo isso. Agora, esse trabalho está sendo dissipado pela internet e aí acaba atingindo um número maior de visualizações e tudo mais, né? Que nota merece o professor? 10! Vocês estão querendo nota, né? Eu tô ligado. Vocês têm aula com ele há quanto tempo? No geral, assim? 2, 3, né? E é sempre assim? Todas as aulas assim? E você acredita que você entenda e saiba de química hoje por conta... Você só dá aula de química? De química. Por conta do... É a minha específica. Para mim é um pouco mais fácil. Mas ainda assim, tem muita coisa que ajuda. O que quer dizer a minha? Como é que você chama? Vanessa. Vanessa, obrigada. É porque eu quero medicina e as especiais, né? É química, uma das especiais. Então, quer dizer, é uma coisa fundamental que Fundamental. você aprende. Você pode dizer que você sabe química hoje? Posso dizer que eu já sei. Quem vai fazer humanas aqui? Ou que sabe que vai fazer humanas? E mesmo assim, como é que você chama? Gabriela. E mesmo assim, você acha que aprender química nesse momento para você, além de prestar vestibular e passar, está sendo um negócio menos dolorido? Bem mais fácil. Bem mais tranquilo. Qual é o ritmo que vocês mais gostam do professor? Você só usa funk? Não, o principal é ele, na maior parte das músicas, acaba sendo funk, por um motivo que eu não sei tocar nenhum instrumento, né? E pra gente poder dar uma melodia à música, a batida do funk é muito mais tranquila de a gente fazer, né? Mas tem professores que fazem ritmo de pagode, samba, o professor aproveitou o ritmo baiano para usar. Eu consigo dar uma percorrida, mas assim, a maior parte das músicas acaba sendo funk mesmo. No Nordeste a gente descobriu que tem alguns professores, por conta de que o cordel lá é muito, a rima, né, é muito usada e as crianças têm em casa e tem grandes poetas naquela região, então eles usam a rima, né, numa forma mais fácil de contar a história do Brasil, falar de geografia, falar... E o que você diria para os professores, antes de você me dar a sua aula aqui agora, para ver se a gente em casa lembra de alguma coisa? Olha lá, é esse professor aí. Por ser uma coisa da raiz, fica mais fácil de trabalhar, uma coisa que a gente entende. A rima, minha gente, a coisa mais fácil do mundo é encontrar uma rima, é você encontrar o ão com sabão e aquela coisa. Isso traz uma facilidade maior para o nosso entendimento. Cantando, rimando e compor, cresce com os seus irmãos. Porque o cordel, ele não vem do jeito professor. Que o professor é muito rígido. Então, o cordel a gente aprende brincando. Cada vez que você vai rimando, você vai aprendendo as sílabas tônicas e fica muito mais fácil de aprender as coisas. Nas cidades do sertão, podemos observar: falta água e falta pão, para a vida melhorar.
bonitinha. E é legal, eu acho que você diria para os professores ou aquelas pessoas que, de repente, não estão encantadas assim, com o fato de ser professor, que o professor tem até apanhado em sala de aula, né? E a gente tem dado matérias aqui, tudo, para achar um caminho seu. Eu acho que cada um tem um caminho, né? É exatamente isso que é interessante, né? De repente a pessoa está em casa e fala assim, a música é o segredo para você conseguir dar uma boa aula. Com certeza que não. Assim, para mim, ela serviu e encaixou muito bem, para uma gama de professores também, acaba ajudando bastante. Mas eu acho que ela é uma das ferramentas de todo um ciclo de aprendizado. Até você chegar à música, numa sala de aula, você tem que percorrer parte teórica bem trabalhada, que é o principal ferramenta, contextualizando com situações do dia a dia, para ele enxergar uma praticidade naquele assunto que ele está vendo. Depois daquilo ali, principalmente a química, que é uma ciência exata, você trabalhar inúmeros exercícios para fixação daquele conteúdo abordado. Quando você nasceu, você sabia que você queria ser professor de física, de química? Não. Aliás, no ano que eu fui prestar concurso, quantas carreiras passaram na minha cabeça, assim, cada hora eu chegava com uma ideia diferente, aí, mãe, já sei o que é. A mãe fala, quero fazer nutrição. Ela, tá, já sabia que na semana seguinte viria uma outra carreira. Não, já sei, agora é farmácia, agora é engenharia. Aí no dia que eu falei química, aí ela me olhou assim, eu falei, agora é, com certeza. Ela falou assim, você gosta desse troço? Né? Porque assim, não é uma carreira tão comum, né? Não. E aí ela viu que a ideia foi evoluindo e ela, não, com certeza, vamos lá. Assim, independente da carreira, você tem que fazer com amor e procurar ser o melhor profissional possível. Então, assim, o trabalho da gente é uma missão diária. Cada dia que a gente entra lá, cansado ou não, procura fazer o melhor possível, porque, assim, eles merecem para que eles possam atingir o sonho deles, né? Mas é um show. E aí você escolheu uma aula que tem um galo me contaram assim, olha, tem um galo nessa aula. Tem um calma, louro, calma, louro. Que isso? Tem um copo d'água, chama a aula o galinho do tempo, um deslocamento do equilíbrio. O galo do tempo, para todo mundo que já ouviu falar de Portugal, a gente, inclusive, cada vez que vai lá, traz um galinho desse aqui, Isso é legal mesmo. Então, é um galo que, pelo que eu sei, muda de cor de acordo com a umidade do ar. Se vai chover ou se não vai chover. Porque se vai chover, você tem uma umidade maior e ele fica mais cor-de-rosa. Se não vai chover, ele fica mais azulzinho. Não sei se é o contrário ou é assim perfeito, mesmo. Perfeito. Então eu olho para o galo, eu tenho vários galos desses. Então eu olho para o galo e sei que, olha, tá azul. Não vai chover. Tá? Mesmo sem eu ver o Jornal Nacional, sabendo se vai chover ou não. E o que tem a ver isso com a aula? Deixa eu te contar até que esse galo aqui, pra mim, ele é muito especial, né? Você falou que tem vários, eu só tenho esse. E, na verdade, foi presente de uma aluna. E, assim, a felicidade que eu tenho, a primeira vez que eu tô tirando ele de casa, é exatamente hoje. Que chique! Né? Porque, assim, um presente... Se tivesse me contado, eu tinha trazido a galeria toda. A coleção. Galeria portuguesa. Pô, fiquei feliz porque, assim, eu busco, da matéria, trazer a aplicação do dia a dia. E o galinho é um objeto, né? Que aqui no Brasil nem tanto, mas em Portugal ele tem ele é muito mais comum, né? E aqui algumas pessoas acabam não conhecendo, principalmente essa geração mais nova, sem dúvida, que não conhece o galinho. Aí eu comentava dele na minha aula que fala de equilíbrio químico, como é que funciona o galo, e as pessoas ficavam assim de uma maneira muito fria, sem saber o objeto. Aí uma aluna minha, na verdade era uma mãe de um aluno, dei aula um ano para o aluno, né? Aí ele passou no vestibular. No ano seguinte, ela já estava aposentada, ela se matriculou, que ela queria fazer uma outra faculdade. Então, assim, uma pessoa bem interessante, madura, com uma vivência muito grande. Ela assistiu a aula e ficou quieta. Na semana seguinte, ela veio com o envelope para mim e falou assim, toma, um presente para você. Era o galo. Aí eu olhei e ela falou, quando der essa aula agora, em toda a turma, você mostra que eles não sabem o que é. Aí todo mundo aqui, pessoal, o galinho. Mas aí eu acho ele assim tão especial pela forma que eu ganhei, que eu nunca levei para a sala de aula, que eu fico com medo. Eu vou te dar um. Vai ganhar outro. Vai ganhar outro. Aí hoje, como era um dia muito especial... Mas me explica o equilíbrio químico com o gato. Com o galo, por favor. Como você falou, ele é um objeto que fica mudando de cor de acordo com as situações climáticas, né? Ele, para quem não sabe, o Rio de Janeiro viveu um final de semana numa situação que o carioca em especial não gosta. Nossa, choveu. Tempinho de chuva, né? E aí tira o maior lazer da gente que é a praia. E o galo, ele é um retrato fiel de como está o clima aqui, né? Clima com muita chuva, muita umidade. Então, a concentração de água, a quantidade de água que a gente tem é muito grande, exatamente na situação desse final de semana. E aí, o que acontece? Essa grande quantidade de água se junta com a substância, que é o cloreto de cobalto, que existe no galo. Pintar o galo com cloreto de cobalto. Essa lateral toda dele que está colorida tem cloreto de cobalto. Que na forma sólida, anidra, né, seca,
ele tem a cor azul. Tá. Mas num dia como hoje, em especial, que a umidade está grande, ele se junta com esse cloreto de cobalto e desloca o equilíbrio para a direita, para formar essa substância aqui hidratada, que apresenta que cor? A rosa. A cor rosa. Ah, Você por isso que ele fica rosa. Ficou rosa, né? Porque a água se junta e Olha forma lá, esse Portugal. composto hidratado. Portugal nos assiste ao vivo agora. Ah, é? Muito Portugal, maneiro. Estados Unidos. Então o pessoal que está tendo aula lá vai entender Consegue a enxergar história esse do galo objeto aí agora. que tem na maior parte das casas lá, né? Falou. E aí bem interessante, é você, não, mas eu queria ver como é que ele ficaria se não tivesse o dia úmido como a gente tem aqui, né? Aí para ajudar a gente a traduzir essa situação, Pensei que você fosse fazer o cabelo. cabelo fazer- não, meu pequenininho, mas a ideia é a gente tentar traduzir um dia muito seco, como é que ele ficaria exatamente numa situação dessa, né? Aí você esquenta o galo, Vai você mudar de seca, cor, ele, galo. né? você seca o galo. Tô secando, tô tirando aquela umidade toda dele ali. Olha ele ficando azul. E ele fica um azul bonito. Bonito, né? Rapidinho. Olha E é lá. rápido, né? Que legal. É, porque você tira o excesso de água, aquelas 2 moléculas de água a mais que E estão você ali. consegue deslocar o equilíbrio para cá, né? E o galo ficou azul. Azulou geral. Azulou o galo. Olha você, ele num dia exatamente úmido, como a gente tem hoje aqui, ele rosa, e ele num dia, se estivesse muito seco, ele ficaria azul. O que a gente, na verdade, está Vou tentar fazendo? mostrar para quem está lá em casa. Tá, Porque aqui, perfeito. na sala funciona assim, aqui Isso. funciona assim, ó. Rosa, Tá. e tem que ficar no detalhe, E azul. 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 É, viu que legal? Isso acontece Como comigo muda? também. Dia de frio eu tô verde. Dia de calor eu também tô verde. Igualzinho. Tá certo? E aí, você, para motivar a entender essa fórmula, Aí né? você tem, na verdade, toda uma teoria que explica um fenômeno observado, porque a química é isso. O fenômeno ele é real, ele acontece. Agora, você tem que saber aplicar o conceito para interpretar aquele fenômeno, que é o que a gente faz numa sala de aula, né? A mesma coisa você faz para fatores que deslocam o equilíbrio, depois que explicou o equilíbrio químico. Isso, porque assim, o assunto é muito complexo. O que a gente mexeu ali foi com 2 fatores que deslocam o equilíbrio. Porque o que aconteceu foi um deslocamento, né? Tá, aí que é concentração, temperatura Temperatura e e pressão. pressão. Ah, e aí acelera. É, você tem uma Desloca. espécie que, geralmente, em questões, eles vão fazer prova, a banca do vestibular coloca para induzir um erro, que é o tal do catalisador, que a gente chama de CAT, né? E aí, o que acontece? O catalisador, o papel dele é acelerar uma reação, né? Mas ele não é capaz de deslocar. Então, assim, o que ele tem que guardar? Quem é capaz de deslocar um equilíbrio, que no caso pode traduzir de rosa para azul e vice-versa, seria ou concentração, ou temperatura, ou pressão. Ou pressão. E essa pergunta pode cair no vestibular. Cai sempre, na verdade, E né? aí a música que você treinou com eles, que É agora nós exatamente. teremos um coral É. aqui, eu quero ver. Depois que eu geralmente explico essa aula toda, que ela é muito mais complexa, Claro. aí bate uma insegurança, porque são muitos detalhezinhos, né, de uma aula de várias semanas, e aí como no final, aquela insegurança, o dia do nervosinho da prova, a gente sempre busca uma musiquinha que narra tudo que a gente apresentou, né? Qual seria essa narração agora? Vamos fazer? Bora? Então, assim, seria o ritmo de funk, mais ou menos pra gente começar a matar todo esse quadro aí, eu mandaria assim, ó. Pode soltar a batida? Pode? Sabe os 3 fatores que deslocam o equilíbrio? Concentração, temperatura e pressão. Com cat o ritmo é acelerado, mas não desloca, eu tô ligado. É o dia que o sistema vem ganhando pressão. Pam, 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 pam. Lado com menor volume no gasoso é que é o bom. Aonde, hein, gente? É na concentração que a gente zoa. Se aumenta o reagente, o produto é boa. O T ficando grande já não tem mais mistério. Eu vou pro lado endotérmico. Pampara, para, para, pampara, para, para, pampara, para, maravilha, hein? Para, pampara, para, pampara, para, que delícia, hein? E aí chega na hora da prova. Como é que vocês fazem? Se sai lá uma pergunta, qual seria uma pergunta para uma dessas questões aí? Exatamente o seguinte, tem uma situação aqui onde ele pode se apresentar rosa ou azul. Aí ele no dia da prova poderia contar como funciona o galo e perguntar assim, num dia úmido, qual seria a cor do galo? Num dia úmido, eu teria grande concentração desse meu reagente aqui, na verdade, que é a água. E quando você aumenta a concentração do teu reagente, você tende a deslocar o equilíbrio para
direita, formando teu produto. Como é que você chama? Rafael. Rafael, como é que você usaria essa música na hora da prova? Você canta a música, você já deve ter usado para fazer as questões que o Silvio apresenta. A música ajuda a gente a lembrar da teoria da aula. A aula puxa a música. Na hora da prova, a questão vai fazer a gente lembrar da música, que vai ajudar a gente a lembrar do quadro inteiro para resolver a questão. Entendeu? Então esse é o grande segredo da música, ajudar a gente a lembrar do quadro todo. Vocês conseguem lembrar da música na hora da prova, é isso? E em casa, vocês estudam e tem que cantar, como é que é? Tem que cantar baixo por causa da concorrência. Pra eles não pegarem embalo. Tem A concorrência for ouvir, não vai pegar a cola da gente. Vai pegar a cola na Vai música. Quer O dizer, brabo é em casa, né, Ana? O cara diz que vai estudar e fica no quarto cantando, fica de castigo, né? pois é. Mas quer dizer, que nota vocês dariam para, antes de ter aprendido uma matéria, vocês só têm aula de química com música, é isso? Na escola de vocês? Não, temos sem música também. Não, eu estou dizendo, outras matérias. Outras matérias são não cantantes. Não, tem matérias Matemática cantantes. tem cantantes também? Matemática, tem história, São cantantes? tem algumas cantantes. Nossa, vocês estão no colégio Pô, vou cantante. estudar lá. É isso? É legal. Praticamente. E aí, quer dizer, quando vocês vão estudar em casa, vocês também colocam o repertório em dia. Estuda-se em grupo ainda? Quer dizer, junta um monte de gente para estudar, para um ajudar o outro? Ou é mais Estuda, individualista? Ou às vezes no curso também. Acho que entre a gente, na hora do estudo, é importante. A gente se junta, troca ideia. E canta. Né? E canta. olha aí. Inclusive, o professor de história deles, ele é um dos compositores do samba campeão do Rio de Janeiro, do Carnaval do Rio de Janeiro desse ano, E é professor de história. de história. Vocês coisa. lembram de alguma música de aula de história? Só pra gente. É porque Eu esqueci, precisa do professor, né? Pra puxar. Precisa do professor pra puxar. é interessante que ele foi parar na história por causa exatamente do samba. Ele, desde pequeno, ele conta uma história bastante interessante, que ele é do samba, do mundo do samba, foi apaixonado. E ele, para ganhar força nesse mundo aí, o conhecimento do samba, ele foi parar na história, todo um percurso para ele entender como é que funciona, e hoje em dia é um professor apaixonado, né? Pois é, porque para fazer o samba enredo você precisa saber muita história. Muita pra poder história. ter sentido aquilo que Conhecimento, vai é. apresentar na avenida. Isso aí. Muito e legal. em relação a essa pergunta aqui, toda aula tem música? Não. Ela só tem fundamento quando a gente fecha todo um ciclo, né? Para ter noção, a primeira música que foi cantada para eles esse ano, eles começaram em iníciozinho de março. Foi cantada na semana passada, porque foi o tempo necessário para você trabalhar conteúdo, exercício, como um fechamento via música, né? E aí depois, se ele esquece a música, ele pode acessar, porque o pessoal te grava e coloca nas redes sociais. Que ganhou força bastante nos últimos anos aí, né? E, pois é, e teve uma pergunta que te fizeram, que eu gostei muito da tua resposta, vou repeti-la aqui. Se podia usar a sua fórmula, o seu jeito, o seu método para as suas músicas, na verdade, para motivar outros alunos. Você deu uma resposta muito interessante. Com certeza, porque assim, a partir da exposição pela mídia dos vídeos, né? Muitos professores ficam, dou aula em tal lugar e gostaria de usar a sua música. E eu sempre falo o seguinte, sou o autor das músicas, mas não sou o dono delas. Assim, meu objetivo não é estar aqui para mim ter prazer, e sim aplicar para os alunos. E quanto mais alunos, exatamente a gente conseguir atingir com essa música que possa beneficiar, para a gente é mais gratificante, né? Então, quem, por favor, tiver interesse em usar, pode usar à vontade. O objetivo é melhorar, facilitar a educação. O único objetivo é esse. Isso merece uma salva de palmas! Boa, professor! Muito obrigada, viu? A gente queria, na verdade, motivar outros professores, né? E outras pessoas até que estão pensando aí em, de repente, seguir uma carreira, né? E pensar o quanto é muito bom pra gente ver alguém que gosta do que faz. Seja o que for. Tem um gari aqui no Rio de Janeiro que faz o maior sucesso, né? Quando todo mundo conhece. E ele tem o maior prazer em fazer o que ele faz. E ele não faz isso só no dia do carnaval, no dia que a imprensa está lá, não. Ele é assim, né? Em São Paulo também tem. Enfim, eu acho que tem que ter tesão, né, naquilo que escolher. E eu espero que vocês, muito jovens ainda, é muito difícil esse momento na vida de vocês, porque essas oportunidades são imensas. Cada 10 anos muda a possibilidade de um caminho. Antigamente, medicina era o que acontecia para dar um futuro profissional mais vantajoso. De repente virou, olha, são as ciências exatas agora que estão dando a oportunidade para ir para um novo mundo. Hoje em dia tem essa informática. Eu acho que cada um de vocês tem um sonho, vai mudar de ideia, assim como o professor. Mas façam alguma coisa que, olha, que realmente vocês levantem na segunda-feira, que o Louro detesta,
mas que levante com vontade de levantar e vai dizer, oba, né? E claro que não é todo dia, segunda ou quinta, não é todo dia que você fala, ai, que bom, vou trabalhar. Não, tem dia que não vai ter isso, mas que a maior parte do tempo seja realmente muito satisfatório, viu? E só em relação às carreiras, né? Que a gente, como tem contato com eles semanalmente, a gente passa a ser a referência em relação às carreiras. Professor, eu estou pensando em fazer isso. Diz para mim, o mercado de trabalho é bom? Isso dá dinheiro? Que é uma pergunta bem tradicional. E eu sempre respondo o seguinte, responde para mim, estamos no Brasil. O professor, ele é um cara que ele tem a remuneração das melhores? Não. Você vê assim que tem uma remuneração geralmente depreciada em relação às outras carreiras. E, no entanto, se você me perguntar, professor, se tiver a oportunidade de voltar no tempo e fazer outra coisa, faria? Não. Sou apaixonado por isso aqui, pois esse contato com vocês é o que me deixa mais feliz. Tenho prazer a cada dia de chegar e fazer o meu melhor possível. Então, assim, independente da remuneração, se você for realizado, for feliz no que você faz na tua missão diária, eu acho que é a tua maior gratificação, né? De qualquer jeito, diz que engenharia está em alta, tá bom? Se puder... Gente, obrigada, bom dia, viu? A gente que agradece. Uma salva de palmas para o professor e para os alunos, tá?